Meninos, meninas, já sabemos que os estudos dos modos verbais estão associados aos verbos, ou seja, a uma classe de palavras variáveis, flexionadas em relação ao número, singular e plural, pessoa, em relação ao tempo, em relação à voz verbal e em relação ao modo. Especificamente sobre o modo falaremos hoje. Quanto ao indicativo verbal. Esse modo verbal indica a nós uma ação real em sua concretude, de fato. Nesse contexto, a expressão de um fato ou de uma ação habitual é característica do modo indicativo, aquele que indica certeza. Nós o estudaremos aqui com base em tempos verbais, tempos simples e tempos compostos. Veja só. O presente do indicativo dá-se segundo esta conjugação. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Inicialmente, emprega-se o modo indicativo no presente, o presente do indicativo, para indicar uma ação que acontece em tempo atual, no mesmo momento em que se fala. Por exemplo, lá fora a chuva cai. Ou então, o céu está limpo, não há nuvens. Para indicar um fato ou uma ação permanentes e considerar algo uma verdade absoluta, também se emprega o presente do indicativo. É o caso do nosso exemplo. A Terra gira em torno do Sol. O verbo girar indica uma ação contínua da Terra, uma verdade absoluta, marcada pelo modo indicativo em tempo presente. Também empregamos o modo indicativo para expressar uma ação habitual de determinado falante, ainda que essa ação não seja executada no momento em que se fala. Por exemplo, evito me posicionar sobre temas desgastantes. O ato de evitar, nesse caso, é algo que acontece comumente em um plano de continuidade. Normalmente eu evito me posicionar. Também se emprega o indicativo em tempo presente. Também é interessante visualizarmos o modo indicativo no presente para dar vivacidade em determinadas ações. É o que nós chamamos de presente histórico ou presente narrativo. A personagem sai em busca de seus sonhos, obstinada a alcançá-los. Veja que o verbo sair é uma ação denotada em torno de certa vivacidade, em certa força alcançada pela ação. Nesse caso, nós temos o presente histórico ou presente narrativo marcado pelo indicativo. E olha só que curioso, por fim, o presente do indicativo pode indicar uma ação futura. Como assim? Indica-se, nesse caso, uma ação que tende a ocorrer em um futuro muito próximo, breve. Por exemplo, amanhã mesmo pego um ônibus de volta para a minha cidade. Nesse caso, o ato de pegar acontecerá no dia seguinte, amanhã, mas o verbo é empregado no presente com o modo indicativo. No modo indicativo, também há o tempo pretérito imperfeito, indicando normalmente uma ação inconcluída no passado. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Por exemplo, quando se faz referência a um tempo passado, mas se descrevem ações que aconteciam naquele tempo de forma presente, emprega-se o imperfeito do indicativo. Por exemplo, fazia amizades facilmente, pois adorava estar cercado de pessoas. Tenho dois verbos no pretérito imperfeito, o verbo fazer e o verbo adorar, conjugado, indicando uma ação do passado que era contínua, que era comum. Também se emprega o pretérito imperfeito do indicativo para indicar entre ações simultâneas o que estava ocorrendo quando outra ação aconteceu. Como assim? Falava alto e assim as crianças acordaram. Veja que há, nesse caso, duas ações simultâneas, o falar alto e as crianças acordarem. Nesse caso, uma é conjugada no pretérito imperfeito. Naquele momento, falava-se alto, quando as crianças acordaram. Para indicar uma ação passada e habitual, também se emprega esse tempo e esse modo verbal. Eu a chamava e ela fingia não ouvir. Veja que nesse caso há a recorrência de uma ação marcada pelo pretérito imperfeito. Mais uma forma de emprego para indicar fatos passados considerados contínuos
ou permanentes. Por exemplo, povos nativos viviam neste território antes do século XVI. Nesse caso, o sujeito povos nativos corresponde a uma ação que acontecia de maneira permanente no passado. Viviam neste território. Para designar um fato que não ocorreu e não poderia ocorrer ou não poderia ocorrer, também se emprega o pretérito imperfeito. Se eu soubesse que você não viria, eu ia embora. Veja que nesse caso o verbo ir indica uma ação que não aconteceu. Está conjugada nesse caso no pretérito imperfeito. Por último, para indicar tempo em contos, fábulas, narrativas em geral, o que nós temos é algo do tipo era uma vez, em um lugar muito distante. Perceba que o verbo ser, nesse caso, é conjugado no pretérito imperfeito. Era uma vez. O pretérito perfeito também é um tempo do modo indicativo. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Indica-se aqui uma ação que se produziu em tempo passado e está completamente concluída, finalizada. Indica-se provavelmente um tempo distante do presente. Por exemplo, entreguei as correspondências aos devidos destinatários. O ato de entregar foi concluído no passado. Um destaque importante para esta etapa da aula é o fato de que o pretérito perfeito também tem a sua forma composta. Veja só a conjugação. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado. Nós temos estudados, vós tendes estudado, eles têm estudado. Olha a acentuação gráfica no verbo ter conjugado no plural. Exprime, nesse contexto, a repetição de um ato ou a sua continuidade até o tempo presente em que se fala. Por exemplo, tenho feito boas escolhas ultimamente. Perceba que a ação de se fazer boas escolhas, marcada pela locução tenho feito, é dada em uma relação de continuidade. Normalmente eu faço boas escolhas, nos últimos dias eu tenho feito boas escolhas. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu espero que vocês estejam anotando essas observações para que consigam verdadeiramente assimilar as formas de conjugação. Partimos agora para um tempo verbal um pouco mais complexo. É o que chamamos de pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito pode surgir em sua forma simples, como eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Com o mesmo sentido, temos a forma composta do mais que perfeito. Eu tinha estudado, tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhais estudado, eles tinham estudado. Professora, mas quando devo empregar o mais que perfeito? Nesse caso, temos a indicação de uma ação que acontece no passado, anteriormente a outra ação também no passado. Por exemplo, parabenizou-o porque se tornara o representante da turma. Veja que nesse caso, o ato de parabenizar já acontece no passado. O ato de se tornar representante da turma é anterior à parabenização. Por essa razão, o emprego está no mais que perfeito. Isso também pode ser feito com a forma composta. Por exemplo, aproximou-se no passado para avisar que o táxi tinha chegado ou chegara. As duas formas de emprego verbal são aceitas nesse caso. Além dessa forma habitual de emprego, o pretérito mais que perfeito pode denotar também uma ação num passado muito distante, longe do presente. Por exemplo, naquele tempo, casara e tivera filhos. Veja que a ação de casar e ter filhos, com o emprego do mais que perfeito, significa um tempo muito distante ao presente. O tempo futuro também é marcado pelo modo indicativo. Inicialmente, vejamos o futuro do presente simples. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Emprega-se o futuro do presente para indicar um fato certo ou provável posterior ao momento em que se fala. Por exemplo, mudaremos de casa na próxima semana.
o ato de mudar de casa provavelmente acontecerá. Com certeza acontecerá. Para indicar certa incerteza sobre fatos presentes, também se emprega o futuro simples. Veja só, será que dessa vez nós conseguiremos? O verbo ser é empregado no futuro. Como expressão de uma ordem, de uma súplica, de um desejo, também se emprega o modo indicativo no tempo futuro. Por exemplo, não matarás, como um mandamento bíblico. Em afirmações que se referem à realização de fatos ou ações prováveis, também se emprega o futuro do presente simples. Por exemplo, não siga as instruções e arcará com as consequências. É importante mencionarmos que o futuro do presente também surge em sua forma composta. Veja só, eu terei estudado, tu terás estudado, ele terá estudado, nós teremos estudado, vós tereis estudado e eles terão estudado. Nesse caso, a conjugação no futuro se dá em relação ao verbo auxiliar, nesse caso o verbo ter. Emprega-se essa forma verbal inicialmente para indicar uma ação que estará concluída antes de outra. Exemplo, procure-me amanhã, já terei tomado uma decisão. Isso quer dizer que a decisão ainda não foi tomada, mas amanhã já terá sido. Para exprimir a certeza de uma ação futura, também se emprega essa forma verbal. Por exemplo, verás que não terão sido em vão teus estudos. Nesse caso, a ação acontecerá no futuro, com muita certeza. A indicação de uma ação incerta no passado também é feita por esse modo verbal em tempo futuro composto. Por exemplo, quanto tempo terá levado para chegar até aqui? Veja que eu tenho nesse contexto uma locução verbal em tempo futuro. Terá levado, indicando um fato passado. O ato de chegar até aqui já aconteceu. Pessoal, o que temos agora é o futuro do pretérito simples. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. O futuro do pretérito é empregado inicialmente para indicar uma ação que ocorre posteriormente ao momento em que se fala. Por exemplo, jamais me arrependeria por amar tanto. Para indicar uma incerteza sobre um fato passado, também se emprega esse modo verbal. Por exemplo, de quem seriam os objetos encontrados ontem? Em frases interrogativas ou exclamativas que denotam surpresa, também se pode empregar o modo indicativo em tempo do futuro pretérito. Por exemplo, quem diria não esperava por essa surpresa? Nesse caso, o verbo dizer, como uma marca de oralidade, indicando uma expressão de surpresa, é empregado no futuro do pretérito. Em afirmações condicionadas, que se referem a fatos que não se realizaram e provavelmente não irão se realizar, também se emprega essa forma verbal. Por exemplo, se eu tivesse acordado a tempo, provavelmente não perderia a aula. Por último, pessoal, o que nós temos é o futuro do pretérito em sua forma composta. O que temos aqui, portanto, são locuções verbais. Eu teria estudado, tu terias estudado, ele teria estudado, nós teríamos estudado, vós teríeis estudado, eles teriam estudado. Emprega-se o futuro do pretérito composto para indicar uma ação que teria acontecido no passado mediante certa condição ou uma possibilidade. Isso é visto em nosso exemplo. Ana teria sido uma grande cantora. Veja a possibilidade, nesse caso, de algo ter acontecido no passado. Também se pode empregar quando há a indicação de certa incerteza de determinada ação que aconteceu também no passado. Por exemplo, quem teria escrito esta carta? Com a locução verbal empregada, nós temos aqui uma interrogação, mas que dispensa a resposta de determinado interlocutor. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula de verbos. Espero tê-los ajudado. Se gostou da nossa aula, curta, compartilhe com seus amigos. Nós estamos em todas as redes sociais e para complementar seus estudos, disponibilizamos alguns links muito interessantes aqui na descrição. Não deixe de acessá-los. Até a próxima aula, eu te espero por aqui.